a ponte já não está muito gostosa, a gente já nem quer, a gente já quer ficar mesmo em casa, se possível longe, em outro ambiente, porque a gente vai no centro espírita, volta, ele está no sofá, aquele amor da nossa vida, esperando a gente entra e fala com todo carinho depois de uma palestra: ai, como eu gosto de você, como eu te amo. E ele dá aquela resposta que toda mulher adora, que eu já disse: pegue para mim aí alguma coisinha na geladeira. E para completar ainda fala: faz para mim aquela comidinha que só você sabe bem. Falou bem, matou, né? A mulher pode vir do centro espírita ter uma palestra com Cristo, ela dorme azeda, não tem jeito, né? Mas alguns homens nascem com talentos fenomenais, né? E às vezes eles dentro de casa, eu conheço alguns aqui na plateia, que eu não vou entregar, eu conto o milagre, mas não conto o santo, que tem uma mão que, pelo amor de Deus, deve ter sido cozinheiro 15 reencarnações e nasce agora na família, só para deixar o pessoal muito satisfeito. E essa é a nossa vida. Nós vamos processando todos esses relacionamentos que trazemos dentro da nossa alma. Só que a gente tem que ter uma seriedade para observar que às vezes a gente fala: nossa, eu sou espírita, eu penso bem nas coisas, eu até concluo que vale a pena ser diferente, mas quando eu estou dentro de casa, tem esse pessoal aí que parece que me atiça, com toda a sinceridade. E a gente fala: nossa, eu não consigo ficar dentro de casa. E às vezes é até bom fazer um estágio fora de casa, para se centralizar, para observar o que a gente é, para se ouvir, para adquirir uma musculatura moral, espiritual, psicológica, para poder encarar o pepino que está lá, né? É assim a nossa vida. Claro que no casamento existem várias nuances, porque às vezes tem filho, e aí a gente entra num negócio que, pelo amor, né? Alguns falam: casei com meu obsessor, e de repente os filhos saíram do umbral direto para dentro de casa, sem escala. E a gente fala: com paciência dessa nem Jesus Cristo. É a nossa vida. E família é algo que nos leva a ter um relacionamento um pouco mais de proximidade. E essa proximidade, às vezes, para nós é problema. E é problema justamente porque não entendemos como cada um de nós pode ser bom, sem se influenciar com o mal dos outros, que ainda não entenderam o significado das coisas, que ainda não se propõem a caminhar no caminho do bem. E às vezes a gente ouve assim: eu sou assim, eu não vou mudar, eu vou assim e vou até o fim da minha vida. E a gente tem que apenas devolver uma fala tão gostosa como essa, que coloca um calor no nosso coração, com aquela paciência que Cristo também quis nos ensinar: dá a outra face. Mas como é que dá uma outra face num negócio desse? É duro, porque a gente fala: eu não tenho, é sangue de barata. Não é. A gente está vivendo, a gente se frustra, ficamos com esse azedume dentro da alma, que às vezes entramos em processos de ansiedade que a gente nem conhecia. Atualmente entramos em estágios patológicos porque a gente não sabe lidar com o próprio sentimento que tem dentro do peito. E às vezes, quando é tão prolongado esse sofrimento, como eu disse, entramos em ideações suicidas para cair fora daquele problema, sem nos darmos conta que às vezes a cruz que caiu no nosso ombro é diretamente proporcional à nossa musculatura espiritual. E lidar com uma cruz pesada a vida toda cansa, machuca, cicatriza, mas é a vida. E a gente necessita de aprender a lidar com a dor, porque a dor é um processo educativo que faz parte da nossa vida. E façamos uma pequena pausa, porque eu até lembrei de alguém da família, que é muito bom nós trazemos como exemplo, porque exemplo de familiar talvez encaixe na família dos outros. Eu tenho uma parente assim muito próxima minha, que, nossa, é um fenômeno, sabe? Ela sabe que eu sou espírita, e quando o parente sabe que você é espírita, prepara, porque ele vira assim ele acha que você tem um contato ali meio diferente com o além, com alguma coisa assim, pergunta sempre assim se eu não estou vendo nada, se eu não estou sabendo de alguma coisa, se ela está com algum encosto, essas coisas, né, que são muito parte do imaginário, que as pessoas que imaginam que nós espíritas, a gente está se metendo com essas coisas, né? E essa parente minha, quando ela liga para mim assim,
é também uma maravilha. Celular hoje, você vê foto, vê RG, vê endereço. Se bobear, vê até a conta bancária, se quiser. Porque a tecnologia hoje avançou demais. E essa parente aí, um dia me ligou. E quando ela liga, não dá vontade de falar alô, não. Dá vontade de falar Pai Nosso que estás nos céus. E depois que a gente atende, é santificado seja o vosso nome. Eu tenho até uma certa desconfiança que o pessoal aí já de repente sabe qual é a conversa. Mas a conversa vai, começa aquele negócio. Eu estava morrendo de saudade de você. E eu penso, meu Deus, já começa a orar, né? Parte do cérebro já vai para oração. E parte continua na ligação. Olha, eu estava morrendo de saudade, eu precisava falar com você. Você é espírita, né? Ainda frisa, você é espírita, né? Eu falo, sou espírita. E eu já começo a conversar com Jesus, com Deus. Eu falo, Deus, segura aí que o filho é seu, não é meu não, viu? E a gente tá conversando, tal, e lá vem a bomba. Porque sempre tem uma hora que vem a bomba. Olha, essa semana aqui, eu briguei com todo mundo no trabalho, eu briguei com todo mundo dentro da minha família. Eu tô mal, não pode ser outra coisa, eu tô com encosto. Eu falei, olha, eu acho que você está com a religião consultando o religioso diferente, mas já que é espírita, vamos lá. Não tem problema nenhum. Eu estou assim, eu estou com esses problemas, e eu queria saber de você agora por caridade. E ainda frisou também por caridade. Eu falei, lá vai. Por caridade, você tem que me dizer um lugar onde tem, e lá veio a bomba, um passe forte. E às vezes eu sou bem sarrista, eu já contei até esse caos aí em outras situações. Eu sou meio sarrista, eu não posso perder a oportunidade também. E logo lá vem, eu passe forte. Aí eu falei, deixa eu consultar aqui para ver se você está pensando de repente num passista, alterofilista, fortão, bonitão, é isso? E ela falou assim, não é nada disso, não é hora de brincadeira, a minha vida está uma desgraça. Eu falei, mas não tem problema, vai passar, tudo passa. E ela já não gostou, porque ela queria saber onde tinha o passe forte. Eu falei, mas eu falei, mas meu Deus, eu vou fazer uma propaganda agora do espiritismo, que se ela não virar espírita, não vira mais. Eu falei do espiritismo pelo menos assim uns 15 minutos, sem parar. Eu nem tomei fôlego, foi numa só. Eu falei, o espiritismo é uma maravilha, porque é uma doutrina que nos ensina sobre nós, que ela pode nos elucidar aqueles mecanismos da nossa alma, que faz com que a gente anteveja que as nossas ações têm tudo a ver com a vida que a gente leva. Olha, eu cansei de falar agora, imagine falando naquela hora, investindo todo o sentimento bom que eu podia. Cansei, mas eu terminei e logo eu que me frustrei. Porque ela falou, eu não sei, já está falando demais, você não quer me ajudar? Não atrapalhe. Eu falei, mas Jesus, o que eu faço com um ser desse, né? Se a gente matar, Jesus até nos perdoa, né? Porque é assim. Aí eu falei, nossa, é família, né? A gente pensa, poxa vida, família. E família é assim. E às vezes a gente tem alguns familiares que fazem parte do nosso contexto de vida, que às vezes são em situações muito similares a coisas como essa. Que para nós, às vezes é assim, meu Deus, esse daí me ama. Me ama porque eu sirvo para alguma coisa. E não é uma relação de troca de amorosidade, de gentileza, de família. Porque a nossa família em si, muitas das vezes a gente vê, poxa vida, mas eu não sou da minha família consanguínea, de onde eu nasci, de onde eu saí, do ponto de vista do acasalamento. Não. E às vezes a gente encontra uma família tão 10, tão legal para o meio do caminho, que nos faz até ter um pouco mais de esperança. Às vezes uma família que se constitui até de amigos, que a gente fala, meu Deus, para esse daqui eu conto tudo, para o meu pai e para minha mãe não conta nada, porque eu fico dormindo com o olho aberto, porque eu não confio. Mas esse daqui que eu encontrei ontem, parece que na minha vida, para mim significa tanto, porque são as sintonias que cada um de nós cria com o processo de vibração que temos dentro da nossa própria alma. A gente vai se encaixando. E alguns de nós têm até a felicidade de encontrar a sua tampa da panela. E fala, poxa vida, saí de uma família problemática que às vezes não me atendia a alma. Naquilo que eu necessitava, naquilo que era bom. Mas casei com um homem. Eu não faço nem propaganda, a mulherada fala. Eu não faço nem propaganda, porque é um homem exemplar. E se for espírita ainda, nossa, ganha 10. Aí a gente fica feliz, porque traz para dentro do centro espírita,
Porque todo espírita, mais ou menos, aquele que conhece o espiritismo, já vira médio de transporte. Quer trazer o pessoal que gosta para dentro do centro espírita, para aprender junto, para os dois darem a mão e falarem, vamos junto, a gente está lascado? Estamos os dois, não tem problema nenhum. E é tão legal, eu pelo menos adoro ver casal, assim, sabe, que vai para o centro espírita. Mas casal novo, dá tão gosto. Fico feliz, porque, olha, a vida é um pepino danado para a gente viver. Mas é tão gostoso quando a gente fala assim, ó, vamos junto. Pega por aí, você pega por aqui. E às vezes os dois estão trabalhando dentro da doutrina. E a gente fala, ai, família é bom, né? Só que alguns de nós aí estão mentalmente discordando. Família não é bom, não. Eu quero é cair fora desse negócio chamado família. Só não vejo como, só não sei por onde. E essa nossa avaliação, essa nossa reflexão, ela se torna muito mais um bate-papo entre amigos, porque constitui-se de processos que são a nossa vida, em que a gente passa a tentar se entender melhor, observando se as coisas têm relação com aquilo que a gente vive. Porque até a vivência do Evangelho, para nós, tem de ter sentido, senão a gente não abraça. E a gente vê às vezes falando sobre o Evangelho, é porque começa a narrar aquele negócio, uma passagem histórica lá do passado que é muito bom para a nossa intelectualidade, mas se não bater no nosso coração, se não encontrar nossa psicologia, se não encontrar aquilo que a gente acredita e acha que vale a pena, esqueça, a gente não compra ideia. Por isso que tem algumas palestras que a gente ouve e fala, nossa, bateu e até doeu. Nem gostei de quem falou, porque às vezes bateu e doeu. E a nossa vida, e talvez tenha relação com aquilo que foi pensado, refletido e até dito, e a gente vai vivendo, tentando compreender um pouquinho como é o nosso relacionamento nesse círculo familiar que fomos postos, para poder nos entender, para poder avaliarmos onde crescer, e até para podermos ser diferentes. E sabe que aqui acontece um negócio paranormal muito complicado. Eu bato o olho nesse relógio, ele corre de mim, eu corro atrás. Ele corre de mim, eu corro atrás. E eu nunca consigo alcançar. E dizem que ambiente em que a vibração é boa, que o pessoal é legal e bacana, acontece isso. E eu estou para dizer que aqui é assim. Mas, para sintetizar essa nossa conversa, aquilo que estamos pensando, avaliando, eu gostaria de trazer, para que a gente possa pensar um pouco mais, uma reflexão acerca de uma historinha. Uma historiazinha que vem acompanhada de uma recomendação de leitura. Uma recomendação de leitura de um livro que é muito bacana, um livro de contos. Um livro de contos cujo nome é O Colar de Diamantes, de Divaldo Franco e organização Délcio Carvalho. Um conto contido neste livro, cujo nome é A Fita Azul, nos vai levar a pensar um pouquinho sobre nossa vida. Assim como as pessoas que passaram por esse conto também pensaram nas suas no desenrolar da história. Havia uma professora que, como toda professora por profissão, já é abençoada. Abençoada porque dedica sua vida a construir novas vidas, a construir aquela família conhecida como uma família universal. E essa professora levava o seu trabalho a cabo com muito amor no coração. E num dia ela pensou, poxa vida, eu vou fazer uma dinâmica na sala no próximo dia, no qual as crianças que lá participarão levarão para a sua vida palavras que brotarão diretamente do meu coração. E ela foi imbuída com uma vontade cristã de exercer seu trabalho nesse dia, uma felicidade de trazer um pouco de alegria para aquelas crianças que às vezes possuem lares tão complicados e difíceis que nenhum dia escutaram uma palavra de bondade de seus pais. E ela pensou, além disso, vou levar para cada uma delas 2 fitas azuis, para que possamos fazer essa dinâmica num clima de fraternidade e que as coisas funcionem da melhor maneira possível. Colocou as 2 fitas azuis no bolso e se dirigiu para cada uma das crianças e se dirigiu à aula. Chegando na aula, chamou a primeira, falou as coisas e deu 2 fitas. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta e lá veio o Pedrinho. Todas elas receberam aquilo que tinha de melhor dentro do seu peito e do seu coração. E de repente chega Pedrinho e ela diz: Pedrinho, tu serás um homem incrível na vida.
Levarás aquilo que seria a verdade para as gerações do futuro. Serás um homem de bem e conseguirás tudo se colocar a verdade e a vontade acima de tudo na sua vida, se assim o desejares. Pedrinho, eu vejo sua alma e sei que você será um homem bom, que trará um pouco de felicidade para a terra, quem sabe dentro da sua família primeiramente, e depois, quando compreender que todos fazemos parte de uma família universal, levarás também a felicidade para todos. E o Pedrinho foi se enchendo de tanta felicidade naquele momento que ele não se conteve, porque era um daqueles que nunca tinha ouvido uma palavra boa dos seus próprios pais. Tinha até uma certa tristeza dentro da alma, uma angústia que não sabia de onde procedia. Mas nesse dia a professora, que compreendeu que ele é um ser humano, fez essa dinâmica e disse no final: Pedrinho, como gesto da nossa conversa, quero lhe dar uma fita azul. Pendura essa fita azul na sua lapela do uniforme e te dou outra, como forma de compromisso para que você possa também falar palavras bonitas e trazer a alegria na vida de alguém. E ele falou: poxa vida, que legal, talvez isso funcione. Mas na sua infantilidade não sabia para quem dar o seu presente. Colocou no bolso e continuou com a sua angústia de não saber quem seria o objeto do seu presente. E estava com a sua fita azul, muito alegre, num misto de alegria e um pouco de aflição. E de repente o sinal toca e ele pensa: para quem darei a minha fita? E no processo de pensar em quem seria o objeto do seu presenteamento, lembrou-se que o trabalho de seu pai era a caminho de sua casa. Ele, como garoto simples, dirigia-se à sua casa a pé. E alguns de nós podem pensar até que seu pai era o presenteado, o que não era. E logo ele pensou: poxa vida, já sei para quem vai. E dirigiu-se ao trabalho do seu pai. Observou que no portão estava lá o patrão do seu pai. E disse: é esse quem eu quero presentear. E nós, como bons espíritas, falamos: aí tem coisa. E logo ele chamou: ei, você aí. E o patrão do seu pai reconheceu o Pedrinho das festas da empresa. Achegou-se ao portão e ele disse: olha, o senhor é muito bom. E ele também disse, como nós mesmos: aí tem. E de repente nós pensamos nessas figuras que fazem parte da nossa vida, cujo nome é patrão, que a gente tem vontade de levar para casa todo sábado comer uma pizza. Eu sei que a gente é assim, como bom espírita. Era assim também esse patrão. E ele disse: olha, papai fala muito bem do senhor. Diz que o senhor é um homem formidável. E ele disse: Pedrinho, que você quer? Porque a vida nossa é assim. E ele disse: eu não quero nada. Papai diz isso do senhor e fala que o senhor é um homem muito bom, mas eu sou um homem muito rígido. Mas papai gosta de homens rígidos, porque ensina para todos que trabalham com o Senhor qual é o valor do dinheiro, o valor da dignidade, o esforço no trabalho e até a honestidade de se fazer as coisas corretamente. E disse muitas coisas bonitas para aquele homem que era um tanto quanto bruto, porque trabalhava no chão de fábrica e evoluiu na sua carreira até chegar como chefe de seção, o chefe da seção na qual seu pai trabalhava, como um operário simples, fabril também. E ele falou tantas coisas para aquele homem que também nunca havia recebido uma palavra de alegria, de esperança e de entusiasmo. Recebeu esse dia um presente como esse de uma criança e até se sensibilizou um pouco. E ele disse: tá bom, Pedrinho, que bom que você acha isso, eu lhe agradeço. O meu dia tornou-se um dia melhor. E o Pedrinho logo lançou o desafio: mas eu quero também lhe dar um presente. Qual seria, Pedrinho? Essa fita azul eu quero colocar no uniforme do Senhor. E pois, por que, Pedrinho? Em forma de símbolo da nossa conversa em que eu falei palavras que o Senhor gostou, palavras de alegria, de bondade, para que você possa se lembrar que você também pode ser feliz. E o Pedrinho tirou a fita azul que estava no seu uniforme e lhe disse: agora eu quero te dar outra fita azul. Essa outra fita azul eu quero um compromisso com o Senhor, de que você vai fazer também, assim como eu fiz, um gesto de bondade, a passar para frente a alegria para a vida de alguma pessoa. E ele pegou também, colocou no bolso e pensou: coisa de criança,
Pedrinho foi feliz, cumpriu sua missão. Disse: até logo, vou para casa. Ele entrou, voltou para sua mesa, tirou as 2 fitas, a azul que estava no seu uniforme e a outra que estava no seu bolso, jogou na gaveta e falou: coisa de criança. Mas aquela ideia ficou na sua mente, a pensar: coisa de criança, mas você sabe que eu acho que vale a pena? E de repente pegou de novo a fita, colocou no seu uniforme, pegou a outra e pôs no bolso. Novamente o tempo passou e chegou o final do expediente. No final do expediente ele estava como Pedrinho, angustiado, sem saber quem seria o seu presenteado. Dirigiu-se à sua casa, tomou o seu carro, chegou na frente do seu sobrado, já que morava numa casa relativamente bonita. Atravessou o jardim e ainda a angústia lhe batia dentro do peito, porque não sabia o que fazer com a segunda fita. E de repente ele pegou na maçaneta, abriu a porta e observou seu filho adolescente sentado no fim da escada. Seu filho adolescente que, como todo adolescente, cheio de conflitos, cheio de dúvidas com relação à vida, com muita melancolia, tristeza e sem saber para onde ir. E ele pensou nesse momento: já sei para quem dou a fita. E nesse momento talvez ele tenha tido um processo de lucidez que nunca ocorrera na sua vida. Algo que lhe bateu a alma e lhe disse: é hora de eu ser um pai digno de verdade. E ele pegou e se sentou ao lado do seu filho e lhe disse: meu filho, me perdoe. Me perdoe por ter sido, desde a sua infância, um pai muito ausente. Sempre trabalhei muito e nunca dediquei as horas que deveria para lhe ajudar a passar por esses conflitos da adolescência, essas dificuldades, essas dúvidas. Eu que fui um pai que quase todos os dias chegava muito cansado em casa, dentro de casa, você querendo brincar e eu querendo descansar. Sempre utilizei a desculpa de que estava muito cansado para essa oportunidade. E o tempo se passou, meu filho, e hoje consigo reconhecer que seu pai é um homem doente, doente da alma, porque não observou tudo aquilo que fez de errado. E nesse momento, meu filho, quero lhe pedir perdão. Perdão por tudo que deixei de ser, mas reconheço em ti também como alguém que vai ser diferente de mim, muito melhor do que eu. Talvez o meu herói porque sabe que fará diferente do que eu fiz. Desculpe a ignorância de seu pai. Eu queria lhe pedir perdão do fundo da alma, mas eu também quero, meu filho, já que você é meu herói, lhe dar um presente. Essa fita azul, talvez um anjo tenha cruzado meu caminho no dia de hoje, para que eu pudesse me alertar de que o meu procedimento com relação a você não está correto. E eu gostaria de lhe presentear com essa fita, porque você para mim é muito mais importante do que você imagina. E o menino caiu num choro convulsivo com as palavras do pai, porque passaram-se anos sem ouvi-las, passaram-se quase décadas sem proferi-las para seu próprio filho. E o filho, que nessa hora sentiu um punhal dentro da alma, colocou a mão dentro do bolso, tirou 2 soníferos muito potentes, 2 drágeas, e lhe disse: pai, eu que preciso lhe pedir perdão, porque hoje eu havia me decidido suicidar-me. Sempre achei que eu não tivesse valor, que eu não merecesse atenção, que fosse um fardo nessa família e que talvez não merecesse nem a sua consideração. Hoje vejo que nós 2 estávamos um tanto quanto enganados. E por mais difícil que seja, talvez possamos, com o nosso comprometimento, fazer um futuro melhor do que esse. Ambos se abraçaram, pediram perdão um para o outro e choraram convulsivamente. E o conto acaba por aí, mas a nossa vida não. Porque às vezes nós mesmos estamos dentro de processos familiares muito similares a esses. Às vezes temos um filho relativamente novo que precisa de atenção e carinho, por mais cansados que estejamos. E às vezes não damos aquela atenção devida a uma pessoa que depende da nossa direta responsabilidade. Podemos pensar até que no nosso tempo não tenha sido assim, que não recebemos carinho,
que não recebemos atenção, ou quem sabe não fomos valorizados da maneira que gostaríamos de ser, dentro da família que tínhamos, dentro das possibilidades que eram do momento, e trazemos essa ferida dentro da alma, sem saber como retribuir a nossos filhos, aqueles que passam pela nossa carne, mas continuam na nossa vida, o melhor tipo de tratamento. Então, momentos como esse nos levam a pensar na seriedade da vida em si, na nossa responsabilidade, e deixamos, às vezes, de lado, na frequência de um centro espírita, de compreender que nós somos co-criadores com Deus. Deus espera de nós um pouco de vontade, um pouco de exercício de amor, porque a vida depende da nossa participação direta. Assim, eu fico muito feliz de podermos, num momento como o de hoje, pensar em situações que para nós são muito relevantes e apropriadas, mas talvez pensar também que a gente está aqui por conta própria com vontade de mudar, que é o que mais me deixa feliz. Assim, nesse clima de alegria, dessa reflexão, talvez o mais importante seja trazer novamente aquela palavra na qual iniciamos esse nosso bate-papo, a gratidão. A gratidão por todas as reflexões que fizemos juntos, pensando na nossa vida, cada um com seu problema, mas também a gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos vivos aqui, pensando, refletindo, avaliando a nossa vida, querendo mudar, mas também a gratidão pelas escolhas que talvez iremos tomar. E da minha parte, eu gostaria do fundo do meu coração de deixar da minha extrema alegria, dos meus sentimentos, a minha fita azul, para cada um dos senhores que se propuseram a pensar e avaliar. Mas também eu gostaria de dar uma segunda fita azul, para que a gente possa pensar naquelas pessoas que fazem parte do nosso contexto familiar, que pode ser consanguíneo ou não, para que a gente possa pensar nessa pessoa que merece um presente. Permitam-me mudar até o verbo, que precisa desse presente. Não precisa ser a que merece, mas a que precisa nesse momento, porque todos passamos por situações extremamente difíceis atualmente. E existem pessoas que estão rodeando o precipício. Com a nossa forma de avaliação, talvez possamos mudar o futuro de alguém muito próximo. Então que tenhamos a coragem de dar esse passo e seguir os ensinamentos de Cristo. Assim, meus amigos, eu rogo a Jesus que nos abençoe nessa noite, nas próximas que virão, e também peço a Deus que situações e momentos como esse possam se repetir infinitamente nas nossas vidas, para que a gente possa avaliar, receber um pouco de energia para encarar esse futuro que há tanto nós estamos percorrendo, tentando ser melhor. Que tenhamos uma ótima noite todos, com alegria, com vontade, com perseverança, que Jesus nos acompanhe e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Não pode nem molhar o bico, né? Então vamos assim, meus amigos, nesse clima de alegria, em que pudemos pensar na nossa vida, na vida das nossas famílias, endereçar do fundo do nosso coração as melhores energias que pudermos fornecer a esses familiares complicados, difíceis, que fazem parte da nossa caminhada. Que possamos oferecer a face do nosso entendimento para todos aqueles que na nossa vida ainda não encontraram uma forma de se relacionar de uma maneira saudável conosco. Que tenhamos a certeza de que aquele que fornece o amor na vida só o fornece porque já o cultiva dentro do coração. Que tenhamos a felicidade infinita de sermos espíritas, aqueles conscientes de que plantam a verdade e o amor com convicção. Que tenhamos uma noite cheia de bênçãos, com muita felicidade
com alegria e otimismo. Que tenhamos uma noite maravilhosa e, se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui também novamente. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.